Fala galera, aqui é Matheus Lamari e hoje o tema do nosso vídeo é em relação à quarentena, mudanças nos treinamentos e prevenção de lesões. Então vamos falar um pouquinho dessa mudança abrupta aí nas nossas rotinas e como a gente vai se manter saudável para quando acabar essa fase a gente voltar a fazer nossas atividades normalmente sem nenhuma dor de cabeça. Gosto sempre de começar fazendo um sumário, um resumo do que a gente vai falar aí nos próximos minutos. A começar pelas mudanças de rotina, como que elas podem acarretar em problemas nas nossas estruturas. Vamos falar dos principais fatores de risco, então, quais são as principais causas de lesões, a gente pode chamar de lesões sazonais dessa época agora, né? Quais são as lesões mais frequentes? É importante entender como que elas acontecem para nós mesmos fazermos os nossos manejos clínicos. E vou dar algumas dicas de treinamento seguro em relação à progressão de cargas, eficiência de movimento, aquecimento, resfriamento, alongamento, como e quando deve ser feito. Então fica ligado aí nos próximos minutos, que tem bastante informação. E para você que quer se aprofundar no assunto, basta procurar por Clínica Lamari nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. E também pelo nosso site www.clinicalamari.com.br. Então vamos lá, vamos pensar aí que desde o começo de março, né, que teve todas essas mudanças na nossa rotina devido ao Covid-19 e todos nós fomos pegos de surpresa e tivemos que mudar nossas rotinas assim de uma hora para outra. Não só nossa rotina de trabalho, mas também nossa rotina social e também nossa rotina de treino. E a hora que a gente percebe, a gente teve que parar de realizar nosso futebol, nossa musculação, nosso crossfit, voleibol, basquete. E a gente se vê pronto para realizar então o treinamento funcional, tá? Muita gente nunca tinha realizado antes, não tem equipamento nenhum, então os exercícios são feitos basicamente com peso corporal, a base dos exercícios são praticamente os agachamentos e suas derivações, podem ter burpees, abdominais, a gente pode falar também da corrida, que ainda assim tem suas restrições, saltos de corda, saltos em caixas, bancos, cadeiras, planos elevados. Então, assim, se você for comparar o antes, né, do distanciamento social e o agora, o leque de atividades é muito menor e essa restrição de treino acaba facilitando e aumentando a propensão de lesões nessa época. E é importante a gente entender que não só o treinamento pode aumentar o índice de lesão, mas também toda a nossa questão do dia a dia em relação, vamos supor, ao trabalho, né? Os jovens aí tendo as aulas online, aumenta muito o número de tarefas e trabalhos, ficam muito tempo sentados, os adultos mesmos com os home office, tendo que dar atenção para as crianças, tá? As alterações nas rotinas do sono, então você passa a dormir em horários diferentes, às vezes não é um sono mais tão revigorante, às vezes um sono interrompido, isso atrapalha na recuperação dos músculos, dos seus tecidos, tá? As mudanças alimentares, a gente vê que atrapalham na formação de energia, na formação dos seus músculos, tá? Ficar muito em casa dá aquela compulsão alimentar, então a gente tem que entender que não só o treino em si, mas todo o ambiente em que você está pode te atrapalhar na realização dos exercícios. Então vamos falar um pouquinho das causas dessas lesões, e é importantíssimo a gente saber entender isso. Tá? A primeira delas, e é o que mais acaba acontecendo aí, é em relação à sobrecarga, né? Então, a gente também pode chamar de overuse ou até a hipersolicitação das nossas estruturas e acaba acontecendo justamente por essa diminuição do nosso leque de escolhas para a realização dos exercícios. Então, fica um exercício muito repetitivo e, consequentemente, os mesmos músculos e tendões acabam sendo usados e não dá o tempo necessário para descanso e eles acabam sofrendo uma sobrecarga.
Eficiência do movimento, né? Biomecânica harmoniosa da atividade física é importantíssima e faz toda a diferença. Eu separei o agachamento aqui para a gente dar uma analisada daqui a pouco. Progressão de cargas, extremamente importante, né? Imagino eu que, né, a maioria de vocês não tem vários equipamentos para treinamento em casa, né? Então eu vejo o pessoal treinando com sacos de alimentos, qualquer tipo de equipamento, crianças, tá? Para os próprios exercícios de peso corporal, e isso dificulta, né? Fica extremamente complicado para você mensurar aumento de cargas, tá? Escalonar uma carga correta para você. E não existe uma pessoa para montar o seu treino, né? Isso pode causar sérios problemas. Falta de descanso. Então, a pessoa acaba treinando muito. A gente sabe que o descanso é extremamente importante. Ele é tão importante quanto o treinamento em si. Então, a gente vai falar detalhadamente disso também. E para terminar, vamos falar do aquecimento e resfriamento. De maneira nenhuma eles devem ser abreviados, muito menos ignorados. Eles reduzem consideravelmente o índice de lesão. Falando em redução do índice de lesão, os estudos mostram que se você fazer isso corretamente, se reduz em 30% a chance de se lesionar. Entender então as principais lesões. A primeira dela, a tendinite de Aquiles ou tendinite do tendão aquileu, que é o tendão do músculo tríceps sural, que fazem parte o gastrocnêmio e o sóleo. Isso acontece geralmente por sobrecarga, né, desse músculo e consequentemente do tendão que traciona o osso, em movimentos de saltos, corridas, tá? E acaba gerando uma dor um pouco acima da região do calcâneo e pode até limitar esses movimentos. A própria tendinite patelar, então o quadríceps converge, quando passa da patela ele se torna o tendão patelar. A sobrecarga dessa estrutura gera dor e tendinite, né, inflamação da região. E esse músculo é importante tanto para a extensão do joelho quanto para saltos, não só o movimento concêntrico, mas também quando você cai, a desaceleração é toda feita, né, com o músculo quadríceps e, consequentemente, os vetores de força acabam vindo bastante para o tendão patelar. E também corridas e tudo mais. Tá bom? A síndrome da banda iliotibial ou síndrome do trato iliotibial. Então, a sobrecarga do tecido muscular e conjuntivo da região lateral da coxa, como vocês podem ver ali, que é importantíssima para os movimentos de abdução, de afastamento das pernas, e também de proteção, principalmente dos mecanismos em varo do nosso joelho. Então, assim, movimentos de lateralização, sobrecargas em corrida, se seu joelho está um pouco instável, se os mecanismos neuromusculares de ativação do seu joelho não estão muito bons, pode acabar sobrecarregando essas estruturas e ocasionar uma dor bem na região lateral do joelho. A famosa canelite, né? O famoso estresse do compartimento medial da tíbia. Então, aquela dor e sobrecarga dos músculos ali da região anterior da canela. Então, parece uma dor no osso mesmo, onde o músculo ele fica inserido no periósteo e ocorre uma inflamação dessa região. E quem teve já sabe que ela é muito complicada, dificulta os movimentos de andar, correr, saltar e chega a ser limitante, tá? E muitas vezes passa de uma perna para outra. E para terminar, a famosa contratura muscular, que também vocês podem ouvir como pontos gatilhos, né? O que acontece é que, geralmente por essa carga elevada de treino, o seu músculo, né, contratura, as fibras de actina e miosina que contraem paralelamente, elas travam e, consequentemente, a microcirculação não consegue ser realizada corretamente ali, então fica um sangue estagnado, um sangue velho, com lixo metabólico ali, consequentemente uma sensação de cansaço, dor, de redução de desempenho, de performance. Isso é complicado e a gente precisa resolver, porque geralmente é uma lesão leve, se resolve em poucos dias, mas isso pode evoluir e virar uma lesão grave, tá bom? Acomete principalmente os músculos da cervical, lombar, panturrilha. Então vamos lá, vamos analisar um pouco o agachamento. Se você olhar de lado em perfil, né, os principais erros são olhar para cima ou olhar para baixo, né?
Tenta manter sempre a sua visão paralela, né? A sua coluna, o seu tronco vai fletir naturalmente, não precisa forçar nem para frente nem para trás. Preste muita atenção na base, né? O pé tem que estar todo aplanado no chão, os pesos perto dos calcanhares, dos tornozelos. Não levantar a ponta do pé, não levantar o calcanhar, tá? Então, descer corretamente e subir corretamente. Olhando de frente, os pés ligeiramente mais afastados do que o quadril, olhando para fora. Agacha jogando os joelhos para fora, toma muito cuidado com a aproximação dos joelhos, tá? Da linha medial aqui, tanto no agachamento livre quanto no avanço, né? No lunge. Isso é sugestivo de problemas de ativação da sua musculatura ali, estabilizadora do joelho, e pode gerar lesões importantes. É interessante que você filme, faça de frente com o espelho, peça para alguém analisar, né? Porque às vezes a gente não tem a consciência corporal de perceber essas coisas. Extremamente importante esse slide para falar da importância do descanso, né? Então, quando você dá um estímulo aqui em relação ao tempo, você chega a uma exaustão, né? Aqui, lógico, depende de intensidade, tipo de treino, duração, tá? Mas aqui é que vai acontecer uma depressão dos seus substratos energéticos, lesões das suas fibras musculares, tá? E, consequentemente, você precisa de um tempo para isso ocorrer, uma supercompensação, um descanso, e vai ser nesse meio tempo que você vai melhorar o seu condicionamento. Mas se você não dá esse tempo aqui, já treina de novo, você já sobrecarrega as estruturas novamente, seus músculos, seus tendões, né, suas vias energéticas ainda não estão recuperadas e você já entra em déficit novamente e aí acaba não melhorando e também aumentando o risco de lesão. Então, um período de recuperação é extremamente importante aqui, ó. Em linhas gerais, eu trouxe aqui que após o fim do exercício, para redução do nível de ácido lático vai em torno de 1 hora, para reduzir os seus distúrbios hidroeletrolíticos do exercício em torno de 6 horas, tá? Para retornar as reservas energéticas de glicogênio e as suas proteínas contráteis, né, seu músculo se recuperar, vai em torno de 48 horas, por isso é importante o revezamento das atividades dos grupos musculares, e as mitocôndrias levam até 8 dias para serem recuperadas. Eu falo em torno de porque depende, né? Depende do tipo de exercício, da intensidade, da duração. Se você faz um exercício muito intenso, você consequentemente vai precisar de mais tempo para recuperação. Se você faz um exercício muito demorado, você vai precisar de mais tempo para recuperação. Então gira em torno aí de 24 a 72 horas. E vai ser importante nessa ressíntese do seu glicogênio, tá? E também depende muito da sua dieta. Muito importante, os sintomas da sobrecarga de treino, os sinais que o seu corpo te dá que você pode se lesionar, tá? O primeiro deles são dores musculares, mas são dores diferentes, muito além da que você está acostumado, tá? Oscilações de humor, fadiga persistente, cansaço persistente, perda de apetite, tá? Um vício, né, em relação à atividade física e desempenho e performance, além da conta. Esse aqui é extremamente importante, tá? Quando você fica sobrecarregando suas estruturas, o seu sistema imunológico decai e, consequentemente, você tem frequentes sintomas de resfriados e infecções. E é justamente isso agora que a gente não quer nessa época de alta taxa de contaminação do coronavírus. Perda de foco, aumento da frequência cardíaca, principalmente no começo do dia, e questões em relação ao sono, dificuldade de sono geralmente. Então a gente precisa ver onde apostar as nossas fichas em relação à prevenção de lesões. E eu sugiro nos fatores intrínsecos, que são os fatores relacionados a vocês, no caso os atletas, e os fatores modificáveis, que podem ser alteráveis, que são esses aqui, importantíssimos para a prevenção, que é o nível de capacidade física, tá? A especificidade do treino e do aquecimento, força muscular, flexibilidade, estabilização articular, isso é muito importante, fatores biomecânicos, propriocepção e equilíbrio e fatores psicológicos. Eles andam em conjuntos e são muito importantes para a prevenção de lesão.
Então a mensagem final que eu deixo para vocês é entender quais são as principais lesões e como elas acontecem. Isso vai te dar consciência do que está acontecendo. Você vai saber a hora de evoluir, a hora de parar, a hora de maneirar. Fazer pequenas evoluções das cargas, né? Os estudos sugerem geralmente em torno de 10% de progressão. É claro que depende de pessoa para pessoa, tempo de treino, enfim. Treine dentro da sua capacidade física, né? Cuidado com treinamentos com amigos que têm capacidades diferentes. Faça o aquecimento adequado, que gira em torno aí de uns 10 minutos. Os estudos mais atuais sugerem os alongamentos dinâmicos e balísticos, oscilando aí com exercícios submáximos específicos para a atividade que você vai fazer, tá? O resfriamento é muito, muito importante. Então, você começa, aumenta a sua frequência cardíaca respiratória, seus sistemas metabólicos, faz atividade física e volta também gradativamente a sua frequência cardíaca, respiratória e seu metabolismo. E é importante a realização dos alongamentos estáticos, daqueles alongamentos clássicos, segurando entre 30 e 60 segundos no final da atividade física. Isso também reduz o índice de lesão. E, obviamente, muito importante, fazer fisioterapia, tanto para prevenção quanto para tratamento, por mais simples que seja. Quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, mais tempo vai demorar o processo de reabilitação. Agradeço a vocês que nos acompanharam até agora. Se alguém tiver alguma sugestão ou dúvida, por favor, deixe nos comentários que entraremos em contato. Obrigado.